E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre dispositivo de proteção contra surto, ou DPS. Eu vou falar sobre a importância de utilizar uma proteção contra surto na rede elétrica. Eu vou explicar o que é um DPS, os principais tipos que existem, as características. Vou falar também sobre o que significa aquele monte de informação que geralmente vem no corpo do DPS, tipo o C, o P, IMAX, enfim. E no final vou mostrar como escolher o DPS ideal para sua casa, certo? Então vamos lá. Começando pelo começo. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação que durante uma tempestade acontece um surto e simplesmente algum equipamento da sua casa queima. Bom, pois isso aí aconteceu comigo. Era de madrugada, estava chovendo bastante, com muito raio. Enfim, fui dormir, estava dormindo, né, numa boa. De manhã, quando eu fui sair com o carro, vi que o portão automático não estava funcionando. E o resultado foi esse aqui. Eu acho que dá para ver aqui a placa carbonizada. Essa daqui é a placa controladora do portão automático, né? Aqui dá para ver que ela tá meio carbonizada. Foi um surto forte, pelo visto. Queimou aqui a trilha. Aqui existia um resistor. Foi tão forte o surto que o resistor soltou da placa aqui. Foi ejetado. Explodiu o resistorzinho. E tem um fusível de proteção também. Eu só vi o resto dele lá na caixinha onde fica a placa. Enfim, esse foi o resultado. A placa controladora do portão queimou. Queimou também a trava do portão, o modem da internet e um carregador de celular paralelo que eu tenho que estava conectado na tomada na hora. Ou seja, além do transtorno de ficar sem o portão funcionando, ainda tive que gastar uma grana para comprar uma placa nova. E uma informação importante, né? No caso, o portão ele estava completamente desprotegido, não tinha nenhum DPS na instalação elétrica dele. Porém, o modem e o carregador de celular, eles estavam aqui dentro de casa, onde eu tenho DPS no quadro de distribuição central. E mesmo assim eles queimaram. Por quê? Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Aqui na mesa estão alguns DPS de classes e marcas diferentes. Aqui no caso é o classe 1, classe 2 e classe 3. Vou explicar mais em detalhes ao longo do vídeo aqui. Mas dá pra gente perceber que tem vários tipos. Mas afinal, o que é um DPS e como que ele funciona? Bom, DPS é uma sigla para dispositivo de proteção contra surto. É um dispositivo que protege equipamento contra pico de tensão que ocorrem durante surto elétrico, geralmente causados por um raio ou alguma falha na rede elétrica. Durante um surto você tem um aumento da tensão durante um curto intervalo de tempo. E o que o DPS faz, ele limita esse pico de tensão e desvia ou dissipa a corrente gerada por esse aumento de tensão. Os principais tipos que a gente tem de DPS são do tipo varistor, que são todos esses que estão aqui comigo. Esse aqui a gente não consegue ver o varistor porque ele está atrás dessa resina, que ele está escondido por essa resina. Mas aqui é um varistor. Esse daqui é um classe 1 e 2. Esse daqui, ele não chegou a queimar, foi só um problema que deu aqui. Eu não sei se é um lote específico ou, enfim. Esse aqui ele nem chegou a ser usado e mesmo assim ele acionou a mola de proteção aqui, abrindo o DPS. Seja como for, esse aqui é o varistor desse modelo. E esse daqui do classe 3 também. Esses azuizinhos aqui são varistores. Esse branco aqui é um microfusível, só para evitar caso o varistor queime, uma corrente muito alta que dê curto. A gente tem também um tipo conhecido como centelhador. Eu não tenho ele aqui, mas vou colocar uma imagem para vocês poderem ver. E o tipo diodo supressor, que eu também não tenho aqui, vou deixar uma imagem aí. Aqui eu vou focar no tipo varistor, que são todos esses que estão aqui na bancada. Ele é o mais fácil de ser achado e possui um bom custo-benefício quando a gente compara o nível de proteção que ele oferece com o preço.
sem contar que é o mais utilizado em instalação residencial. Bom, o DPS ele pode ser do tipo curto-circuitante ou não curto-circuitante. Durante um surto, qualquer um dos dois tipos vai atuar fechando como se fosse um curto entre as fases ou neutro e o aterramento. Com isso eles vão desviar o surto para o terra, protegendo a instalação ou equipamento. Igual está na imagem agora aparecendo. A principal diferença entre um curto-circuitante e o não curto-circuitante é a velocidade de atuação. Na presença de um surto, o curto-circuitante ele vai atingir o seu máximo desempenho logo no início do surto, desviando toda a corrente do surto para o terra. Já o não curto-circuitante, ele vai desviando o surto conforme a tensão vai aumentando. Não sei se ficou muito claro, mas é como se assim que a tensão de operação contínua fosse ultrapassada, o curto-circuitante imediatamente fechasse um curto com terra, ao passo que o não curto-circuitante ele vai fechar um curto, entre aspas, com aterramento aos poucos. Conforme a tensão do surto aumenta, ele vai diminuindo a resistência, no caso a impedância, né? Ele vai diminuindo a impedância e vai desviando o surto para o terra. Os do tipo diodo-supressor e varistor, eles são não curto-circuitantes. Já o centelhador é um curto-circuitante. A principal vantagem do centelhador, no caso, é que eles possuem uma vida útil indefinida, praticamente. Em teoria, ilimitada, né? Eles não se degradam conforme são submetidos a vários surtos elétricos. A desvantagem é que só existe DPS centelhador da classe 1 ou classe 1 e 2. Eu vou falar mais sobre as classes mais para frente. Outra desvantagem é o custo mais elevado, né? Enquanto um DPS do tipo varistor, por exemplo, esse aqui é um classe 1 e 2, custa na casa dos 50, dependendo da marca, R$100, um centelhador vai estar entre 400 e 500 reais. Já os do tipo diodo supressor, eles são utilizados só em DPS classe 3, que é na última linha de proteção já, junto com o equipamento, né? Também vou falar em detalhes mais pra frente. E eles são mais difíceis de achar, mas não costumam ser caros. Coisa de R$30 você já encontra um de diodo supressor. Bom, falando sobre o tipo varistor agora, que são os que estão aqui, que é o que eu vou focar nesse vídeo. Como que ele funciona na prática? Bom, o nome varistor vem da combinação das palavras variável e resistor. Ou seja, é um resistor que a resistência vai variar. E vai variar como? De acordo com a tensão aplicada. Na condição normal, ou seja, com uma tensão baixa, e aí baixa quanto? Depende do varistor, depende no caso aqui, do DPS. Cada um vai ter uma tensão adequada de operação. Uma condição normal, ou seja, com a tensão baixa, o varistor ele vai ter uma resistência muito alta. Praticamente não conduz corrente elétrica. A resistência de um varistor é da ordem de mega ohms. Com multímetro você não consegue medir essa resistência, você precisaria de um megômetro. Ou seja, na prática ele é um isolante elétrico, na condição normal. Quando a tensão ultrapassa um determinado valor, a resistência cai drasticamente. Aí, no caso, ele começa a agir, começa a se comportar como se fosse um condutor. E com isso ele consegue conduzir essa corrente, a corrente do surto, desviando o surto para aterramento. Inclusive por isso que quando a gente vai fazer a conexão do DPS, é sempre entre as fases ou neutro e o terra. Ele fica como se estivesse fechando um curto entre fase ou neutro e terra. E aí durante o surto, quando a tensão aumenta muito, é que a resistência cai e efetivamente esse curto é fechado. Na tensão normal de operação é como se fosse um isolante que tivesse ali, então não vai ter problema nenhum. Pelo desenho vai ficar mais fácil de entender, vou colocar aí na tela agora. Durante a condição normal, ou seja, dentro dos limites de tensão para qual o DPS foi construído, ele age como se fosse um interruptor aberto, ou seja, a corrente vai alimentar o equipamento normalmente. Agora, quando ocorrer um surto na rede, durante uma fração de segundo, a tensão ela vai subir muito. E isso faz com que, durante o surto, a resistência do varistor caia para quase zero. E aí ele vai agir como se fosse um interruptor fechado, desviando a corrente do surto para o terra. Assim que a tensão volta ao normal, ou seja, assim que o surto termina, o DPS volta a se comportar como isolante, voltando a alimentar o equipamento normalmente. Nesse caso, durante o surto, tudo é desviado pelo aterramento e depois do surto a corrente volta a circular normalmente para a instalação. Com isso a gente evita que a corrente passe pelo equipamento, o que pode acabar gerando superaquecimento e causar queima. Mas é importante dizer que esse cenário que eu acabei de descrever é só na teoria. Na prática, uma parte do surto vai acabar atingindo o equipamento. Essa parte que atinge o equipamento é medido pelo parâmetro chamado nível de proteção do DPS, ou UP.
Eu vou falar mais para frente do vídeo também sobre o que significa cada sigla ali, cada característica de um DPS. Bom, agora que a gente já sabe, pelo menos de maneira geral, como que funciona um DPS, a gente precisa saber qual que é o ideal para a nossa instalação. E para isso, a gente precisa saber qual é o tipo de surto que a nossa instalação ou equipamento está sujeito de sofrer. Geralmente é mais de um tipo. Se existe a chance de uma descarga atmosférica direta, ou seja, se existe a chance de cair um raio na tua casa, por exemplo, a gente tem que utilizar um DPS da classe 1. Se você tiver um para-raio instalado na sua casa, com certeza você vai precisar de um DPS classe 1, já que se você tem um para-raio, existe sim uma chance de cair um raio ali. As classes elas são indicadas pela sigla T. No caso, T1 a classe T1, T2 para a classe T2 e T3 para a classe T3. Esse DPS aqui, por exemplo, a gente consegue ver. Ele é classe 1 e 2. Esse daqui, por exemplo, T2. Então eu sei que é a classe 2. E esse daqui, não sei se dá para ver direito, T3. Então eu sei que é a classe 3. Se o problema são surtos vindos da rede, por exemplo, um raio que caiu perto, uma manobra da concessionária, um equipamento de grande porte ser acionado, ou qualquer outra situação que vai induzir um pico de tensão na rede, mas que não é um raio caindo diretamente sobre a sua casa, aí a gente vai utilizar um DPS classe 2. E por último, a gente vai utilizar um DPS classe 3, junto com cada equipamento mais sensível que a gente quer proteger de eventual tensão residual que tiver em função de um surto. Só para aumentar o nível de proteção do equipamento. Por exemplo, se você tem uma televisão um pouco mais cara, um ar-condicionado, enfim, algum equipamento que você quer dar um nível um pouco maior de proteção, você utiliza o classe 3. O classe 3 geralmente, de novo, com exceção daqueles do tipo diodo supressor, que você tem que fazer uma conexão elétrica mesmo, mas tem vários, os mais comuns de encontrar são assim, que é plug-in. Você simplesmente encaixa na tomada e conecta o equipamento nele, e já vai conseguir um razoável nível de proteção. E agora que eu sei qual a classe mais adequada para minha instalação, como é que eu escolho o DPS correto? Bom, para isso a gente vai ter que analisar as características elétricas de cada um dos modelos disponíveis e ver qual que é o que mais se adapta ao que a gente precisa. Só que para isso a gente vai precisar saber o que significa esse monte de informação que vem escrito no corpo do DPS. Vamos lá, começando pela tensão nominal ou C, que é esse valor aqui. Nesse exemplo aqui, 275 volts. Esse aqui, 175. Todo DPS vai ter essa tensão nominal, essa UC. Lembra, o varistor ele vai começar a ficar condutor a partir de uma determinada tensão. Abaixo dela ele é isolante. Essa tensão é a UC, ou tensão nominal. Se a tensão da rede for menor que a UC, nada acontece. Agora, se a tensão na rede for maior que a UC, o DPS vai fechar um curto com aterramento para desviar o surto. Nesse exemplo aqui, se eu conectar ele numa tensão maior que 275, ele vai fechar curto. Se a tensão for menor que 275 volts, não vai acontecer nada. Daqui a gente já consegue perceber que o que vai determinar a UC do DPS é a tensão da fase da tua instalação elétrica. Se na sua região a fase for 127 volts, você vai precisar escolher um DPS com uma UC maior que 127. Se a fase for 220, vai ter que escolher um com uma UC maior que 220. Então, se eu tiver uma rede bifásica 220, ou seja, com duas fases 127, eu vou ter que ter dois DPS com uma tensão UC, maior que 127 volts. Se for uma fase 220, aí eu vou ter que ter um DPS com uma tensão C maior que 220 volts, certo? Um outro parâmetro importante é a corrente de impulso, ou IIMP, que é essa daqui. Ela corresponde à corrente máxima originada na queda de um raio. E aí, como ela está relacionada à queda de um raio, ou seja, uma descarga direta, esse parâmetro a gente só encontra em DPS classe 1. DPS classe 2, simplesmente, ou 3 também,
simplesmente não existe essa informação, essa corrente de impulso. A NBR 5419-1, ela fala sobre proteção de descarga atmosférica. Ela ensina a calcular essa corrente de impulso aqui. Como regra geral, quanto mais energia tiver um raio, maior deve ser a corrente de impulso. Na sequência, ó, a gente vai pegar agora a corrente nominal IN e a corrente máxima, Imax. A corrente nominal é a corrente que o DPS está dimensionado para conduzir até o aterramento, enquanto que a Imax, a corrente máxima, é a corrente máxima que ele consegue conduzir até o aterramento. Aí você vai falar, ué, mas não é a mesma coisa? Não, a diferença da corrente nominal para a corrente máxima é que a nominal é o valor que o DPS consegue desviar por até 20 vezes sem se danificar. Enquanto que a corrente máxima, o Imax, é a que ele consegue desviar por até 2 vezes sem se danificar. Então, por exemplo, nesse DPS aqui, ele consegue atuar por até 20 vezes, no mínimo, se tiver uma corrente de descarga de 30 mil amperes, sendo que o fabricante garante que ele consegue, pelo menos 2 vezes, dissipar uma corrente de 60 mil amperes, conduzir uma corrente de 60 mil amperes para aterramento, certo? Inclusive, a principal desvantagem desses DPS aqui do tipo varistor é que ele vai se desgastando com a utilização. Um centelhador, por exemplo, já não tem esse tipo de limitação. Ele eventualmente se desgasta, mas a vida útil dele é muito maior, não tem nem comparação. Não é uma regra também, mas geralmente a corrente máxima ela é o dobro da corrente nominal. Mas não é uma regra. Esse aqui, por exemplo, a corrente máxima é um pouco maior que o dobro. Nesse aqui, por exemplo, é o dobro. De novo, não é uma regra, mas geralmente a corrente máxima é o dobro da nominal. Na imagem que eu vou colocar aí dá pra gente ver melhor. Na figura da esquerda, a gente tem um surto sem o DPS. E na da direita, com o DPS entrando em ação. Quando tiver um surto, o que vai acontecer na prática é que o DPS ele vai reduzir a tensão até um certo nível. Que nível? Até essa UP. E quanto menor for o surto, menor vai ser a tensão P, ou seja, maior vai ser o nível de segurança. E quanto menor for o surto, menor vai ser a tensão P, ou seja, maior vai ser o nível de proteção. É como se uma parte do surto conseguisse escapar do DPS. Na prática, não é bem isso, não é bem assim que funciona. Mas é uma boa analogia, para a gente entender é suficiente. Um ponto importante que a gente precisa se atentar é que no caso do DPS do tipo varistor, o comprimento dos cabos que vão fazer a ligação do DPS com as fase e o neutro, a fase ou o neutro e o terra, ele vai interferir nesse resultado. Quanto maior for o comprimento dos cabos, maior vai ser a tensão que o equipamento vai estar exposto. Ou, dito de uma outra forma, quanto maior for o comprimento dos cabos do DPS, menor vai ser o nível de proteção. Ou seja, maior vai ser a UP. Inclusive, é por isso que a NBR 5410, que trata de instalação elétrica residencial, recomenda que o comprimento máximo dos cabos que você vai utilizar para conectar o DPS, no total, seja de, no máximo, 50 centímetros. E só de curiosidade, no DPS do tipo centelhador, esse problema não existe. Os cabos do DPS não interferem no nível de proteção. Então, dependendo do arranjo da instalação, você pode ter um do tipo centelhador com uma UP de 1000 volts, por exemplo, que vai te oferecer um nível de proteção maior do que um do tipo varistor com uma UP de 800 volts. Mas, falando especificamente de DPS do mesmo tipo, se você for comparar DPS do mesmo tipo, quanto menor a UP, melhor. Por exemplo, esse daqui tem um nível de proteção de 900 volts, enquanto esse aqui tem um nível de proteção de 1200 volts. Então, em teoria, esse aqui vai te oferecer mais proteção do que esse aqui. Em alguns DPS, a gente também encontra junto com a corrente outros dois valores. Aqui, tá vendo esse 8/20, 8/20, 10/350.
esses números eles representam a forma de onda de surto simulada no laboratório para você poder fazer os testes do DPS. Um surto real, ele vai ter uma forma de onda muito complexa que é difícil de reproduzir em laboratório. Então, meio que convencionou-se utilizar um formato de onda mais simples para poder simular um surto. E qual seria essa forma mais simples? São esses valores. 8/20 microsegundos, 10/350 microsegundos, e para a classe 3 você ainda vai ter o 1.2/50 microsegundos. E como é que a gente lê esses valores aqui? Nos DPS classe 1 e 2, que são esses aqui, o primeiro número é o tempo em microsegundos para que a corrente do surto atinja o valor máximo, ou seja, 100%, e o segundo número é o tempo em microsegundos para que a corrente caia para 50% do valor máximo. Então, por exemplo, aqui, 8/20, significa o quê? Que esse DPS aqui tem um varistor em que ele conseguiu suportar uma corrente, um surto, que atingiu 30.000 amperes em 8 milissegundos e que depois de 20 milissegundos ele ainda tinha 15.000 amperes. Então, para a classe 1, a curva padronizada é a 10/350. Isso significa que a corrente de surto vai atingir o máximo em 10 microsegundos e depois vai cair para metade após 350 microsegundos. Na classe 2, a curva é a 8/20. E, no caso do DPS classe 3, muda um pouco. A onda padrão utilizada é a 8/20 para a corrente e a 1.2/50 para a tensão. Mas a ideia do cálculo é a mesma. Primeiro número até 100%, segundo número para cair até 50%. Essa informação ela não faz a menor diferença para a gente na hora de escolher um DPS. Eu só estou citando aqui como curiosidade mesmo, porque eu vivia achando esse número aqui e não entendia muito bem o que significava. Bom, agora que a gente já consegue entender o que significa cada um dos parâmetros do DPS, a gente já consegue escolher qual que vai melhor atender às nossas necessidades. Então, de forma bem resumida, a gente vai olhar pelo tipo de rede que a gente tem. Se for 127 volts a fase, a gente vai escolher uma tensão nominal UC de 175 volts. Vai escolher um desse tipo aqui. Caso a fase seja 220 volts, a gente vai escolher um com uma UC de 275 volts. Depois a gente vai analisar se existe uma chance de cair um raio diretamente na sua casa, na sua residência, no local da instalação que você quer proteger. Se sim, a gente vai escolher um DPS classe 1. Agora, se o maior perigo são descargas indiretas, surtos vindo da própria rede, enfim, se o maior perigo não for um raio caindo diretamente em cima, aí a gente escolhe um DPS da classe 2 e, caso você queira um nível de proteção maior para alguns equipamentos específicos, a gente adiciona um DPS da classe 3. Se você tiver na dúvida entre um DPS classe 1 e se você tiver na dúvida se o mais adequado é um DPS da classe 1 ou da classe 2, você pode fazer, existe a opção no mercado igual esse aqui, que é classe 1 e 2. E aí você já resolve esse problema. Para a corrente de descarga, tanto a máxima quanto a nominal, vai depender da intensidade do surto que pode atingir a tua casa. Lugar densamente povoado, como o centro urbano, por exemplo, costuma ter surto com baixa corrente de descarga, já que um eventual surto que tiver, ele vai ter muitos caminhos para poder se dissipar. Por outro lado, uma casa em zona rural mais isolada vai receber quase toda a corrente de um surto que ocorrer próximo. Então, na dúvida, quanto maior a corrente nominal e a corrente máxima, a IN e a IMAX, melhor. Para a corrente de impulso também, na dúvida, quanto maior, melhor. E por fim, o nível de proteção UP. Aí já é o contrário. Como regra geral, quanto menor, melhor. Caso você tenha algum equipamento mais sensível, ou então mais caro, né, como eu já falei antes, que precisa de um nível de proteção um pouco maior, aí vale a pena você considerar colocar um DPS classe 3 junto com o equipamento. Custa na casa de uns 40, 50 reais um desse aqui e pode ajudar. Esse daqui é um da Intelbras e esses dois aqui são da Clamper. Esses aqui são um pouco antigos que eu tenho. Eu não sei se os modelos mais novos
tem outra especificação, mas comparando com esse da Intelbras, o da Intelbras é melhor. Ele tem um nível de proteção de, se eu não me engano, 0,9 kV, 900 volts, enquanto que os da Clamper tem nível de proteção de 1000 volts. Então, o da Intelbras é um pouquinho melhor. Bom, pessoal, basicamente é isso. É isso que a gente precisa saber na hora de escolher um DPS. Só lembrando, né, que o ideal é instalar um DPS sempre na transição de ambientes. Por exemplo, se tem uma casa, o correto seria instalar um DPS no padrão de entrada, um no quadro de distribuição central. Inclusive, esse foi o meu erro. O portão ele é ligado diretamente no padrão de entrada. E não tinha DPS lá, só tem DPS no QDC aqui de casa. Quando veio o surto, adeus portão. E o mais importante, como eu disse, o modem e o carregador de celular, eles estavam dentro de casa com DPS e eles queimaram. O que isso significa? Que o DPS ele aumenta a proteção contra surto elétrico, mas não significa que ele seja um campo de força que vai deixar todos os seus equipamentos imunes a surtos ou qualquer coisa do tipo. Dependendo do tipo do surto e ou da sensibilidade do equipamento, ele ainda pode queimar, certo? Inclusive, o carregador de celular estava numa tomada junto com a televisão e a televisão não queimou. O modem estava ligado no no-break, que estava junto com no no-break que estava alimentando tanto o modem quanto o roteador. O no-break e o roteador não queimaram, só o modem. Então depende bastante também do tipo de equipamento. Às vezes o equipamento é mais sensível, num surto que em teoria não era para gerar maiores consequências, vai acabar queimando o equipamento. Mas, de qualquer forma, o DPS ele ajuda sim a dar um nível maior de proteção. E bom, é isso. Espero que tenha ajudado aí quem estava na dúvida de como escolher um DPS. Todo o material que eu utilizei de referência e que eu peguei as imagens que eu mostrei ao longo do vídeo também, eu vou deixar aqui na descrição. E no próximo vídeo eu vou mostrar a instalação do DPS aqui no padrão de entrada da minha casa. Então é isso. Se gostou, curte aí, compartilha. E se eu falei alguma coisa errada ou falei alguma besteira, só deixar nos comentários aí que eu vou ler e eu corrijo qualquer coisa. Até mais!